Abre comigo em Gênesis 5. Você vai abrir comigo em Gênesis 5 e vai deixar a Bíblia aberta para nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje é uma noite de ceia. E a noite de ceia é uma noite que faz nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, do porquê Jesus morreu por nós. Ela nos lembra de nós nos analisarmos de como nós estamos andando dentro do corpo de Cristo, dentro do chamado de Deus na terra, e nos alinhar a esse chamado, e lembrando que Ele voltará. Amém? E lembrando que nós estamos numa segunda parte de uma série de mensagens sobre o chamado de Deus. Eu perguntei semana passada quem entendia o chamado de Deus e os fundamentos do chamado de Deus sobre a sua vida. Alguns entendiam e outros não. Então nós estamos fundamentando através da palavra de Deus o que é o chamado de Deus. E eu gosto de provocar as pessoas a pensar através da palavra. O que Jesus fazia? Jesus provocava as pessoas a pensar. Se você observar Jesus, os fariseus iam debater com ele, faziam uma pergunta e ele lançava uma pergunta em cima de outra pergunta. Entenda. Toda pergunta que o Espírito de Deus gera no teu coração a respeito das Escrituras é algo que Ele quer ministrar no teu coração. Toda pergunta, vou repetir, que parte de dentro do teu coração a respeito das perguntas é uma pergunta que Deus quer te responder. Mas para isso, você precisa dar o passo, precisa estudar, orar, se chegar até Deus, procurar conselho, procurar pessoas que talvez vão te ajudar a instruir você a entrar naquele caminho para compreender as Escrituras. Uma coisa eu tenho muito bem definido e muito bem claro dentro do meu chamado. Como pastor, eu não quero que as pessoas dependam de mim uma vida toda ou para tudo. Eu quero que elas sejam instruídas biblicamente, eu quero que elas tenham maturidade bíblica, eu quero que elas tenham compreensão bíblica, eu quero que elas tenham fome e sede em estudar a palavra para educar a sua casa conforme a palavra. E assim elas vão auxiliar na educação dos novos convertidos que estão chegando. Como igreja, como comando, a gente também sempre instrui, encoraja as pessoas a lerem toda a Bíblia. Amados, você já nos seus 3 primeiros anos de convertido, você já deveria ter lido a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Uma vez. Porque aqui, se você pegar um muçulmano e você não tiver o Espírito e Bíblia, você toma uma paulada. É perigo você sair com o Alcorão debaixo do braço. Te digo isso com experiência própria. Eu já evangelizei muçulmano. Já evangelizei. E sei como é que é. O que eu estou falando, eu não estou falando o que os outros repetem. Eu estou falando de ter experiência. Na Copa do Mundo e Copa das Confederações, nós participamos de uma evangelização ali, e nós focamos principalmente nos muçulmanos.
E é por isso que você tem que ter convicção de quem Cristo é, do Espírito e de Bíblia, porque senão tu sai, olha, com um Corão embaixo do braço. E eu não sei se você estava olhando as notícias. A Inglaterra foi um dos países que mais evangelizou o mundo todo. Ela está sendo tão tomada pelo Islã que os cristãos na Inglaterra estão sendo forçados a pagar a jihad, que é um imposto para não ser morto. É um imposto que alguém de outra religião tem que pagar para o Islã. E eu te digo, por que o Islã está tomando a Europa? Porque a Europa esfriou. A Europa abandonou o seu chamado. 90% abandonou o seu chamado. Ir à igreja não é mais importante. Viver o chamado de Deus não é mais importante. Porque é assim que nós vamos deixando Deus de lado. Uma vez no culto tá bom, na ceia. Eu não preciso fazer nada, eu só sento lá no banco. É assim que ele vai se apostatando da fé. Eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais estudar. Ninguém abandona, ninguém se apostata da fé do dia para a noite. São um comportamento que vai sendo estabelecido. Daqui um pouquinho os louvores já estão sendo trocados por coisas mundanas. Daqui um pouquinho a Bíblia disse, já toma conta da tua mesa. Daqui um pouquinho as amizades já mudam, o padrão já muda, e quando vê, você já está apostatado da fé. É assim, nós não precisamos de Deus. A ciência me explica, o YouTube me explica, a internet me explica. Você entende como comportamentos vão sendo formados e forjados? A igreja, desde a criação dela, ela foi formada por pessoas. E até a volta de Cristo, ainda vai ser formada por pessoas. E essas pessoas, elas são pedras vivas, uma diferente da outra. Uma hora elas vão se bater, elas vão provocar faísca. Vai ser ferro afiando ferro. Vai ser a imaturidade de um criando maturidade no outro. E assim, Cristo sendo formado em nós. Amém? Fundamentos do chamado de Deus, parte 2. Gênesis 5, versículo 28. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deus lhe deu o nome de Noé, porque profetizou ele. Porque profetizou ele, este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causado pela dureza desta terra, que o Senhor amaldiçoou. Ponto. Deixa aberto aí. Recapitulando de semana passada, e a pregação está salva no YouTube. Primeiramente, Deus criou a terra perfeita, em ordem, organizada. Quando Ele cria todas as coisas, Ele coloca o homem no jardim do Éden. E Ele dá uma ordem para o homem: tenha zelo e cultive sobre a terra. Ele deu uma ordem. E Ele dá uma terceira ordem, que é: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, primeira coisa,
Deus criou todas as coisas perfeitas. Quando alguém te perguntar por que é a fome, por que é a guerra, por que é a dor, por que é o sofrimento, a tua base, a tua cosmovisão de criação de Deus tem que ser Gênesis 1 e 2. Deus criou todas as coisas perfeitas. Ponto. Ele deu os mandamentos, ele dá uma ordem, mas Adão e Eva, eles escolhem a desobedecer essa ordem. E Gênesis 3 vai dizer que a terra se tornou maldita por causa de Adão, por causa das escolhas. Entenda isso. Então, em nossa casa, em nossa família, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, esse chamado sacerdotal do grande chamado cultural ainda continua. Nós definimos se o nosso lar ele vai ser maldito ou não. São as nossas escolhas do bem ou do mal que entram dentro de nossas casas que definem se a nossa casa, o nosso Éden, o nosso casamento, que é o nosso Éden, os nossos filhos, que é o nosso Éden, o nosso trabalho, que é o nosso Éden, nós definimos se ele vai ser bênção ou maldição. Porque no grande mandato cultural, Deus já tinha abençoado Adão e Eva. Sede férteis, multiplicai, povoai e dominai sobre a terra. Esse chamado ainda está sobre a igreja e sobre os filhos de Deus. Esse chamado não anulou. O que nós temos agora, em Marcos 16, 15 em diante, ide por todo mundo pregar o evangelho sobre toda criatura, ou Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele diz, ide sobre as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, e ensinando a guardar todos os mandamentos. Continue sendo fértil, continue gerando povo, continue trazendo agora o domínio dos céus para a terra. Esse é o chamado da igreja, esse é o chamado de cada cristão. Cada lar se torna um farol, cada lar se torna uma casa iluminada. E nós temos que cultivar isso dentro dos nossos lares, nós temos que cultivar isso como igreja. Entenda uma coisa, Noé significa descanso, conforto e alívio. E o que nós precisamos entender? O padrão nos dias de Noé. O que havia nos dias de Noé que fez com que Noé achasse graça aos olhos de Deus, ao ponto de ter um chamado de Deus sobre a sua vida? Repetindo, nos dias de Noé havia, se você ler Gênesis 6, você vai entender isso. Havia perversão sexual. Aí eu te pergunto, nos dias de hoje, há perversão sexual? Sim ou não? Sim. Violência extrema. Nos dias de hoje, estamos vendo muita violência? Sim. Malignidade. O que é malignidade? A pessoa com o coração, com a mente inclinada a maquinar o mal. Malignidade. O contrário disso deve ser os filhos de Deus, que eles têm o fruto do Espírito, que gera o quê? Benignidade, que é pensar o bem.
Noé tinha também a perversidade, pessoas pervertidas, pessoa perversa. Se você ler Provérbios, ele vai alertar sobre o perverso, sobre o ímpio, sobre o homem violento. E nos dias de Noé também tinha as pessoas, muitas pessoas com a motivação inclinada para o mal. O que é isso, pastor? Pessoas com a motivação inclinada para o mal, é tudo que elas fazem pensando em fazer o mal. Ou se elas fazem algo bom, aquele algo bom é sempre muitas vezes esperando dar um problema sobre aquela pessoa. Ele faz algo bom, mas já esperando, por exemplo, assim, ele faz um negócio, mas já esperando ganhar um lucro em cima daquele negócio. Motivação errada. É que nem nós vimos pessoas, eles vão dar uma cesta básica, mas eles levam 20 pessoas para fotografar. Vão fazer uma ação, eles querem ser vistos, querem ser notados. A intenção é correta, mas a motivação é errada. Gênesis 5, 8 e 9 vai nos dizer: contudo a Noé o Senhor demonstrou, Gênesis 6, perdão, 8 e 9 vai dizer: contudo a Noé o Senhor demonstrou sua graça e sua misericórdia. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Todos os contemporâneos, entre todos os contemporâneos, e andava com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Ninguém aqui vai conseguir ser uma influência dos céus para a terra se não andar com Deus. E ninguém anda com Deus se também não andar com a igreja de Jesus, em conexão com o corpo de Jesus, em conexão à missão de Deus, em conexão com os mandamentos de Deus. Ande com Deus e você executará o chamado de Deus com graça e com misericórdia, com unção, com poder do Espírito, com profundidade. Mas eu te digo uma coisa: por que Noé andava com Deus? Por que Noé andava com Deus? Faça perguntas. Porque Noé tinha um padrão, Noé tinha referência, Noé tinha pessoa que ele poderia olhar no meio de uma geração perversa e copiar aquela pessoa. Se você for em Gênesis 5:24, Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porque Deus o tomou para si. Ande com Deus, crie uma referência no meio dessa geração, para que pessoas que olhem para você digam assim: vale a pena servir a Deus. Não interessa se está cheio de perversão sexual, se está cheio de malignidade, se está cheio de gente desviada. Não interessa. O interessa é olhar para os padrões de referência. Amém. Mas eu te faço uma pergunta: em que lado você está? O lado dos críticos, que só ficam falando mal da igreja, só ficam falando mal de pastor, só ficam falando mal de fulano, de ciclano, reclamando? Ou você está naquele lado aonde você anda com Deus e se torna uma referência de homem, de mulher de Deus?
Esse tempo uma pessoa, eu conversei com uma pessoa, um líder. E ele me disse: eu não vou nessas movimentações, nessas junção de igreja, porque tem um fulano lá que tem isso, tem um fulano que tem aquilo. E eu olhei para ele e disse assim: ó, mas eu vou. Porque eu ainda creio na igreja de Jesus. A Bíblia diz que quem está em Cristo, andai como Cristo andou. E se Ele dá vida pela sua igreja, nós também devemos dar. Não tem como fugir desse padrão. E aí eu disse para a pessoa assim: então vamos levantar a régua. Porque Sodoma e Gomorra foi destruída porque faltava justo. Entenda, a tua casa só vai ser destruída se faltar a pessoa justa lá dentro. A tua família, a tua descendência só vai ser destruída se faltar justos. Quando há uma ausência de justo numa cidade, Deus tem que estender uma ira. Por isso que Abraão, quando clama a Deus, Deus não destrói Sodoma e Gomorra. Por acaso não tem 50 homens? Não tem. Não tem. Não tem 30? Não tem. Eu vou tirar Noma do meio. Eu vou tirar ainda um justo lá do meio, para salvá-lo. Mas pela ausência de justo, eu tenho que estender ali. Era isso que estava acontecendo nos dias de Noé. A perversão, a injustiça tomou conta da terra. Quando ali diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, deixa eu te explicar. A Bíblia não se contradiz e ela responde ela mesma, teologicamente. Porque a mesma Escritura vai dizer que Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, peraí, a Bíblia não se contradiz e ela responde ela mesma. Essa palavra, a palavra ali se arrependeu, quer dizer que Deus olhou para a terra e fez assim, ó, irado. Sabe quando você está bravo e segurando a tua ira e você respira fundo? Quem se identifica? E você respira assim para não. Assim que Deus fez. Mas Deus acha um homem justo. Por quê? Porque naquela descendência havia homens justos. Havia homens e mulheres que andavam com Deus. Ande com Deus. Ande diariamente com Deus. E seja um canal de salvação na terra. Noé é um padrão de testemunho em meio a uma geração. Olha só o que diz Gênesis 6:22. Vira a folha aí comigo. Se você tem caneta, anota, rabisca ali. Medita sobre isso. Gênesis 6:22 vai dizer: Noé assim fez tudo, olha só, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenar. Ele concluiu a sua obra. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Deus já te falou que é para fazer? O que Deus já sinalizou, o que Ele profetizou, o que Ele tem falado, exige de nós, como eu falei semana passada, um posicionamento. Entenda uma coisa: Noé ficou entre 100 e 120 anos construindo exatamente uma arca conforme Deus o ordenou de construir. Ele fez tudo.
como Deus te chamou. Aí deixa eu te perguntar, você está desesperado hoje que em um ano algumas coisas não acontecem, em 3 anos algumas coisas não acontecem. Esse homem esperou quase 120 anos para ver a promessa de Deus se cumprir no meio dele. Esse homem pregou quase 120 anos e ninguém se converteu. Te pergunto, você teria essa fé? Mas eu te digo uma coisa, a convicção no coração de Noé era tanta, que toda a sua família entrou na água. Amados, pode ninguém se converter ao teu lado, mas a convicção de fé e testemunho de Deus na tua vida tem que levar a tua família. Esse é o padrão. E nós não devemos baixar esse padrão. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Que ou as pessoas que nos conhecem, elas vão ter 2 oportunidades. Elas vão ter a oportunidade de conversão através de nossas vidas, por causa do testemunho, ou elas nem vão conseguir andar com a gente. E isso não é ser exclusivo, isso não é não, mas é o padrão que você estabelece. Não é você, entenda, Jesus sentava com as prostitutas, com os beberrãos, mas não era Jesus que virava um beberrão e um prostituto, eram as pessoas que se convertiam. Não tem problema sentar com pessoas de extremo pecado, o problema é a gente se amoldar ao pecado delas, não era se converter àquilo que nós cremos em Cristo Jesus. É esse o problema. O problema não é conversar na roda de amigos lá na empresa. O problema é quando eu me amoldo a chocarrice daquela roda. As brincadeiras inúteis, fúteis, que desagradam a Deus. Estabeleça um padrão. Que as pessoas olhem para você, que você ande com Deus. E deixa eu te perguntar, tira o nome de Noé ali e bota o teu nome assim. Tiago assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenará. Ele concluiu a sua obra. Agora tira esse nome e bota assim, ó. A minha família assim fez. A minha família assim fez. Tudo conforme Deus tem ordenado, chamado, falado, me posicionado para fazer. Uma das maiores alegrias nossas é no dia de nós partirmos para a eternidade em Cristo Jesus, e você partir com a consciência limpa, com o coração limpo, que você concluiu tudo que Deus te chamou para concluir. Noé fez de forma detalhada tudo o que Deus ordenou que ele fizesse, sem se desviar da visão e da missão que Deus ordenou através do chamado. Eu quero repetir algo que eu falei semana passada. O que Deus vai matar em nós para o cumprimento do chamado. E isso anote, amados, porque assim, ó, isso nós vamos ser moídos. Nós vamos ser moídos nisso.
morrer dentro de nós, o que vai morrer dentro de nós, quando andamos com Deus. Noé teve que matar toda a impaciência. Amado, se você é impaciente, seja bem-vindo, você vai ser moído pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele tem temperança, ele tem domínio próprio, ele tem mansidão. E enquanto isso não ser desenvolvido na tua vida, você vai ser moído nesse lugar. Porque você consegue imaginar ali, Noé, 30 anos já construindo aquela arca. Mas eu estou construindo aqui, nada acontece. E deixa eu te falar uma coisa, te botar para pensar. Quando Deus manda Noé entrar na arca, olha só, você vai ler Gênesis, você vai entender. Manda ele entrar na arca, fecha a arca, vai chover depois de 7 dias. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos estariam dentro daquela arca já perguntando? A mulher de Noé, vamos lá. E aí? Estou aqui com essa bicharada, cagando, mijando, fazendo tudo isso aí. E nada de chover, Noé. Você entende como Deus mata dentro de nós? Por isso que a família tem que ter uma convicção forte do chamado da palavra de Deus. Que quando aquela mulher, ela cambalear, a convicção do homem traz ela para o lugar. Quando o homem der uma balançadinha, a mulher tem a convicção, não, nós temos um chamado. Quando os teus filhos der uma balançadinha, não filho, nós andamos com Deus e nós temos um chamado. É esse o lugar. É esse o lugar. Ande com Deus para levar toda a tua casa para dentro da água. Outra coisa que vai morrer na nossa vida, a nossa vontade própria. Às vezes nós queremos orar apresentando para Deus os sonhos que nós queremos, sem entender os sonhos que são dele. Entenda, tem alguns sonhos nossos que Deus executa, porque está de acordo com a vontade dele. Tem outros que vão morrer no meio do caminho. Mas nós precisamos entender que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. Então, todas as vezes, quando uma vontade brotar do seu coração, ore se aquela vontade também pertence a Deus. Porque quando você não deixa a vontade própria morrer no teu coração, você começa a perturbar todo mundo dentro da tua casa. Você começa a perturbar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, as pessoas ao redor. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então cuide para que essa vontade própria não arrebente a tua família, tirando ela do chamado de Deus. Porque enganoso é o coração do homem. E o crente, às vezes, eles têm umas manias. E às vezes ele está cheio de vontade própria, dizendo que é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela não quebra princípios. E ela te aproxima de Deus. Ambição religiosa
Isso vai morrer. Como assim, pastor? Eu quero ser famoso pregando. Eu quero ser bem visto. Eu quero ser notado. Eu quero viver de agendas. Amados, se isso não morrer no nosso coração, nós construímos uma torre de Babel em vez de construir um reino de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aonde a ambição religiosa ela é mais morta em nossas vidas? No lugar de anonimato, num lugar de esconderijo, num lugar onde vai ter um período, cara, que ninguém muitas vezes reconhece aquilo que eu estou liberando e profetizando de Deus. Você ouve falar de Noé hoje, mas tu imagina um homem pregando 120 anos e ninguém ouvindo. Você consegue imaginar isso? Você tem que entender aonde a nossa fé tem que nos levar. Eu tenho que entender que aquilo que eu estou construindo, eu tenho certeza que é para Deus. E andar nesse lugar. E andar nesse lugar que se chama o chamado de Deus. Outra coisa que vai morrer em nossas vidas, a compulsão de fazer as coisas para Deus. Como assim, pastor? Noé teve que fazer exatamente o que Deus ordenou ele fazer. Entenda, todo chamado de Deus vai ter ordens específicas para me fazer. É a mesma coisa, eu sei o meu chamado em Deus. Eu sei que eu não fui chamado para estar aqui no louvor. Eu não fui chamado para isso. Mas aí, a ambição religiosa, a compulsão de querer fazer coisas para Deus, não, porque eu sou pastor, eu tenho que estar aqui junto. Você entende? Essa compulsão de sempre querer ser notado por aquilo que está fazendo e não por quem você é em Cristo Jesus. Claro que isso não nos isenta de cumprir o chamado de Deus, de fazer coisas para Deus. Porque um dos fundamentos do chamado de Deus é o coração certo. Quer ser o primeiro? Sirva todos. Outra coisa que vai morrer em nossas vidas por cumprimento do chamado de Deus, a necessidade de ser conhecido e afirmado. Aí eu vou liberar uma palavra para ver que eu sou um homem de Deus. Eu estou pregando, eu quero ver o que as pessoas falam da minha teologia. Amados, a verdade de Deus, ela confronta os nossos corações. Ela confronta os nossos pecados. Ou você acha que os apóstolos foram assassinados porque eles foram lá pregar uma teologia da prosperidade? Não, eles estavam confrontando pecados em meio a uma geração perversa. Quem ama o pecado odeia Deus. Deus matará essas coisas em nosso coração para cumprir o seu chamado em nós e através de nós. Por quê? Porque essas coisas, elas não redutam glória a Deus. Era isso que
que Jesus confrontava nos fariseus e nos religiosos da época. Porque eles queriam orar, mas queriam ser notados porque estavam orando. Eles queriam jejuar, mas eles queriam ser notados porque estavam jejuando. Eles queriam dar ofertas, mas queriam ser aclamados porque estavam dando ofertas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você troca de emprego todo ano, você não constrói um legado. Você constrói momentos passageiros. Se você troca de casa todo ano, nunca consegue ficar morando no mesmo lugar todo ano, tem que estar mudando, infernizando a família. Você não constrói um legado, você constrói momentos passageiros. Se você troca de um relacionamento de amigo todo ano, troca de, tem gente que quer achar um relacionamento todo ano, você não está construindo um legado, você está construindo apenas momentos passageiros. Se você troca de igreja todo ano, você não está construindo legado. Você está construindo apenas momentos. Momentos passam, alguns ficam no coração, mas somente um legado eterniza. Enquanto vivemos só para nós, não estaremos prontos para executar um grande chamado de Deus. Entenda isso. Enquanto você vive para você mesmo, focado em você, sempre questionando a Deus, sempre brigando com Deus, sempre brigando com a sua vida, sempre brigando porque algumas coisas não aconteceram, você começa a travar coisas grandes que Deus quer executar. O chamado de Deus, ele é um chamado árduo, mas ele nos... Então, ainda disse no grupo de estudo essa semana, eu disse assim, o chamado de Deus, ele nos leva a viver coisas que nós não pensamos em viver, nos leva a estar em lugares que nem nós projetamos a estar, nos leva a estar com pessoas que nem nós imaginamos que nós conheceríamos. Mas se eu estiver com Deus em todos eles, eu provarei de milagres e de glória de Deus. Isso é fato. Se eu fosse olhar para a minha vida 15 anos atrás e fosse tentar imaginar o que Deus estava projetando, eu não teria dimensão. Enquanto estivermos com o coração disposto a fazer as coisas que só nos beneficiam ou trazem visibilidade para nós, não estaremos prontos para executar o grande chamado de Deus. Eu digo uma coisa, eu posso dizer com experiência, muitas das pessoas que estavam aqui viram um grande milagre que foi nós transicionarmos para cá. Como eu já testemunhei aqui, nós tínhamos em torno de R$4.000 para entrar aqui dentro, para fazer as coisas que precisava fazer. Isso é nada. E Deus levantou pessoas do Brasil e de várias partes do mundo para abençoar essa casa. Foram em torno de R$80.000 investidos. Nem nós tínhamos essa dimensão. Mas por que isso? Porque a semeadura no secreto, ela acontece através dessa casa todos os dias. Tem coisas que você nem
nem vê. Porque todos os dias, seja nós como pastores, ou você na sua casa, está manifestando o chamado de Deus, e isso soma dentro do chamado coletivo. Agora eu te pergunto, vocês viram coisas grandes que Deus fez aqui nesses últimos 3 meses? Agora eu te pergunto mais uma coisa, você quer parar aqui? Aqui está suficiente? Eu glorifico a Deus por tudo que está acontecendo e exalto Ele, mas eu entendo que Deus quer nos chamar mais profundo. Glória a Deus. Eu entendo que tem muito mais para acontecer, tem muito mais. Tem 87 cidades nesse estado que precisam ser conquistadas pelo Evangelho. E eu oro que Deus levante homens e mulheres, famílias cheias do Espírito Santo. A minha oração é que nem de John Wesley: Senhor, dai-nos 100 homens que temam a Ti e temam o pecado, e eu abalarei o mundo. Tem 87 cidades nesse estado. Quem são os pastores? Quem são as famílias que vão ser enviadas? Porque todo chamado de Deus necessita de um envio. A família de Noé profetizou sobre ele. Ela abençoou, ela enviou ele. Ande com Deus. Noé foi um homem íntegro e justo no meio de uma geração perversa e violenta. Hebreus 11:7 vai dizer que pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, olha só, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Noé foi conhecido como um homem de fé. O que estamos construindo através de nossa vida nos faz ser conhecido através da fé? O que tua casa tem construído? Noé construiu fielmente a visão e a missão que Deus confiou. 2 Pedro 2:5, de igual modo ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador de justiça, e mais 7 pessoas que acreditaram na visão e na missão de Noé. Noé era um proclamador da justiça de Deus. Proclamar o Evangelho é proclamar a justiça de Deus. Proclamar o Evangelho para outras pessoas é proclamar a justiça de Deus. Mateus 24:37. Abre comigo aí, anota. Eu vou já ler, mas você tem que anotar e estudar isso. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Mateus 24:37. Como aconteceu nos dias de... Olha só. Assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Jesus está falando sobre a sua volta. Porquanto nos dias que antecederam ao dilúvio, ao povo levava a vida o quê? Comendo, bebendo, casando-se,
oferecendo-se em matrimônio até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Tem uma parábola que diz assim, que o Senhor está chamando os seus convidados para participar de uma festa. E um diz assim: eu comprei umas juntas de bois, me desculpa, não posso ir. Eu comprei umas terras, eu tenho que olhar aqui, não posso ir. Eu recém me casei, não posso ir. Não pede nem desculpa. Entenda uma coisa: o seu casamento, as suas posses e o seu trabalho não podem ser justificativa para não cumprir o chamado de Deus. E quem vive nesses três padrões, ele está sempre preocupado no que comer, no que beber, no que pagar. E a maioria das vezes cheio de problema no relacionamento. Porque isso é um padrão que foi profetizado por Jesus. E aquelas pessoas tão preocupadas somente com o seu casamento, somente com o seu trabalho, somente com as suas posses, não participaram do banquete que Deus tinha para eles. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar das nossas casas, dos nossos filhos, nós temos que cuidar do nosso casamento, tudo, mas tudo isso tem que glorificar a Deus e cumprir o chamado de Deus na terra. Porque se Ele não fizer isso, você está andando contrário à missão de Deus. Eu só vou entender o que Deus está fazendo quando eu tiver intimidade, amor e entrega ao chamado de Deus. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, Salmo 25:14, é para aqueles que o temem. Quem teme a Deus quer viver o chamado dele. E Ele fará conhecer os segredos da sua aliança. Antes de nós ceiarmos aqui, eu quero te convidar a se analisar a si mesmo. Comece a analisar como que está a tua vida, como que está o teu casamento, como que está a questão do teu trabalho, as tuas posses. Isso não é errado, mas isso não tem que te tirar do chamado de Deus e do chamado coletivo da igreja de Jesus. Famílias, vocês construíram juntos, ou estão construindo juntos, um lugar de salvação para vocês e seus filhos? É uma pergunta do Espírito aqui essa noite. Isso tudo, amado, que eu vou perguntar aqui, o Espírito de Deus está me trazendo. E hoje é uma noite de ceia. É uma noite de se analisar o seu coração. Porque nós não podemos ceiar sem entendimento, sem entender que Jesus morreu para nos salvar, para nos curar, para nos perdoar e para que nós fôssemos viver o chamado dele. E nós temos que nos analisar se nós estamos nesse lugar. E lembrará que ele voltará.
e nós vamos dar conta da nossa vida, do nosso chamado, do que Ele nos ordenou para fazer? Será que nós vamos ser que nem Noé? Noé fez tudo conforme o que Deus lhe pediu e concluiu a sua obra. A segunda pergunta: famílias, o nosso testemunho tem que trazer salvação e justiça sobre a nossa geografia, sobre a nossa família, aonde nós moramos, na rua que nós moramos, na cidade que nós moramos, no estado, na nação aonde nós pisarmos o nosso pé. Quando as pessoas olham para a tua casa, elas veem justiça ou pecado? Famílias, nós estamos construindo fielmente o que o Espírito Santo já nos ordenou? Famílias, Deus pode contar com vocês para a salvação de uma geração. Deus pode contar? Ele está perguntando aqui hoje. Famílias, Deus pode contar conosco para reconstruir uma terra conforme a vontade dos céus. Famílias, o que fazemos? Fazemos para Deus ou fazemos para aparentar piedade na frente das pessoas? Ou aparentar que nós somos crentes? Qual a motivação do nosso coração? Famílias, a nossa conduta nas redes sociais aparenta o mundo ou aponta justiça, integridade, eternidade e salvação? Entenda, nós seríamos condenados pela nossa rede social, por causa do Evangelho, numa nação perseguida? Porque eu vou te dizer uma coisa, anota aí o dia, a hora, a data, porque a pressão está vindo. E muitas redes sociais já de pessoas de influência cristã, já no Brasil, está começando a cair. Por causa de uma perseguição que já está acontecendo. E a tendência a isso até o fim dos tempos é ser maior. Amados, a minhas redes, ela tem minha família, as pregações, culto, palavra. Esse é o lugar. É como o pastor Fontela sempre fala, é que nas minhas redes sociais você tem que ouvir da palavra. Da palavra. Se não gostar, sai. Saia. Porque eu só posso falar daquilo que minha boca está cheia. Claro, isso não me implica de ser aquele crente chato. Sabe aquele crente chato? Ele só quer botar para os outros que os outros se arrependam, mas ele não se arrepende. Ele só quer às vezes botar legalismo.
Isso não te impede de botar uma foto em família, um passeio, uma coisa. Não! Mas as pessoas olhar para você, que eles olhem para a tua vida, para o teu casamento, e assim como eles olham na rede social, quando eles olharem pessoalmente, eles possam ver que é a mesma coisa. Quando eles sentarem com vocês, eles possam ver que a mesma felicidade que vocês passam nas redes sociais é a mesma felicidade que vocês têm aonde ninguém está olhando vocês. Famílias, igreja, estamos construindo um lugar de salvação, onde estamos sendo plantados? Sim ou não? Deus não te chamou aqui para ficar simplesmente sentado no banco. Deus te chamou aqui para cumprir o chamado dele conforme o padrão dos céus, conforme as escrituras. Se coloque de pé, chama as crianças. Nós vamos ceiar essa noite. E que essas perguntas gerem perguntas entre vocês. E entenda, quando Deus tem um chamado e você se posiciona fielmente nesse chamado, eu te digo uma coisa: vai acontecer. Vai acontecer. O que você precisa, o que nós precisamos é ser firme, sermos enérgicos, sermos constantes, porque nós vamos ser provados, nós vamos ser testados. E eu quero que você se junte à sua família agora. Comece a orar. Nós já vamos servir a ceia. Os diáconos podem ir servindo a ceia. Deixe essa atmosfera dos céus vir. Pastor, algumas coisas que tu falou hoje foram duras. Eu não estou vivendo. Mas o que eu quero te dizer essa noite, o Espírito Santo, embaixo da graça e do amor de Deus, é: se arrependa e volte ao primeiro amor. Volte àquele lugar que você caiu. Volte a viver, a andar com Deus. Deixa o Senhor se revelar ainda mais na tua vida. Quanto mais você revela Cristo na vida dos outros, mais Jesus se revela para você. Analise essa noite. Se arrependa dos seus pecados. Coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11 vai nos instruir. Coríntios 11, 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, proclamai a morte do Senhor
até que Ele venha. Deus quer ter uma aliança contigo. Deus quer ter uma aliança com a tua casa. Deus quer ter uma aliança com a tua família. Deus quer continuar cumprindo o chamado dele ainda mais. Aí eu te pergunto, pare de desistir por pouco. Pare de se desculpar. Já pensou se Jesus indo para a cruz olhasse assim: não, mas vou parar aqui, vou morrer por esse povo aí que não quer nada com nada, está me ofendendo? Porque alguns mesmos que estavam gritando Hosana quando Jesus entrou, esses mesmos que estavam gritando Hosana no momento de alegria, alguns outros estavam lá: solte Barrabás. Não seja uma pessoa que muitas vezes está gritando Hosana, Jesus nas alturas, mas na semana ali está dizendo: solte Barrabás. Na semana está dizendo: a igreja não presta, os irmãos não prestam, isso não presta. Não, mas o Senhor deu a vida, e quando Ele te pede a vida, sabe por que Ele te pede? Porque Ele quer te ensinar a viver verdadeiramente a vida que Ele te deu. Na verdade, quando nos convertemos em Cristo Jesus, Ele nos traz plenitude quando nos encontramos com Ele. Quando eu começo a me conhecer nele, e quando eu começo a viver o chamado dele. Uma pessoa que vive o chamado de Deus, ela pode estar varrendo uma rua e ninguém vê, mas ela sabe o que está fazendo para o Senhor, e aquilo completa o coração dela. Aquilo alegra o coração dela. Ela está orando lá, ninguém está vendo, mas ela sabe que aquilo é do chamado do Senhor, e aquilo enche o coração dela. Eu oro que essa igreja, no mínimo 99% dela, vai ser responsável pelo chamado de Deus. Quero crer no 100%. Quero ter uma igreja que todo mundo ama a palavra e vai ter sede de ler toda ela. Eu oro por uma igreja que chega no domingo, ela está com uma expectativa de buscar Deus juntos, de olhar o teu irmão, o teu companheiro de batalha, o teu companheiro de guerra, e vindo semana após semana com almas convertidas a Cristo. Glória a Deus. Essa é a minha oração, e é por isso que nós estamos já aqui, há um mês, todo dia, no mínimo de 1 a 3 horas por dia, orando: Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua presença, derrama o teu poder, tira o sono de pessoas aqui que não entenderam o seu chamado. Comece lá, Senhor, levanta profetas, Senhor, inculca nelas aquilo que o Senhor tem verdadeiramente sobre elas. Se começar a acordar de noite, olha. Se você estiver na rua e Deus começar a levantar profetas, não se assuste. Tem homens e mulheres aqui que estão: Senhor, ministra, toca, salva, liberta, transforma, cura, desperta. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vem, Senhor Jesus. Senhor, nós consagramos esse pão e nós queremos fazer valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Faça vir
que você faça valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Nós consagramos esse pão e consagramos esse cálice, celebrando a aliança que nós temos contigo. Amém. E que nós queremos cumprir fielmente o nosso chamado a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Coma desse pão e beba desse cálice. Contemple, amados. Comece a contemplar esse momento de ter o privilégio de fazer parte da ceia do Senhor. Se você está com a sua família do lado, contemple esse momento que a família está do lado. Quantos maridos estão orando pelas conversões de suas esposas? Quantas esposas estão orando pela conversão dos seus filhos? Então aproveite esse momento. Em nome de Jesus. Todas as alturas, ouço a tua voz, fala da tua. Se a sua família não está aqui agora, ore por eles. Jesus é cheio de sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que separa A morte de Jesus na cruz para Ele, posso me achegar. foi para te resgatar, para viver para Ele, para viver o chamado dele, para cocriar com Ele. Lava os pecados, Continue perseverando. nos traz Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. nada além do sangue, Nem olhos viram, nem ouviram, e nem desceu ao coração do homem o que Ele tem preparado àqueles que o amam. que nos faz brancos como a neve, Continue firme, nos com permitindo lavando os pecados. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Pai, nós te adoramos aqui essa noite. Tua cruz Nós te exaltamos. mostra tua graça, fala do amor do Nós te exaltamos, Jesus. Traga para nós caminho para Ele, onde posso me O achegar. Senhor já preparou o